Tudo bem, gente? Espero que na sua família estejam todos muito bem, de saúde. Numa semana extremamente atípica, um vírus mudou a dinâmica do nosso planeta e mudou a dinâmica da nossa igreja, consequentemente. Os encontros pessoais estão todos suspensos. Hoje você pode se reunir com a sua família e participar dessa celebração online. Nós vamos ter a adoração, nós vamos ter uma mensagem, nós vamos ter motivos de oração. Então aproveita o que a gente está ofertando para você, para a gente também pensar no que Deus está nos dando de oportunidade para avaliarmos a nossa vida com Ele. Os encontros dessa semana estão todos suspensos. A quarta-feira você não vai ter aqui o CR. Nós teremos o estudo de passos online. Você vai poder assistir da sua casa, mas aqui não. Na quinta-feira nós teríamos o encontro de mulheres. Esse foi adiado para uma data que nós ainda vamos definir. Enfim, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos aprender de todo esse movimento, o que nós precisamos crescer, nos tornando gente grande diante de uma crise como nós estamos passando, o que é que Deus espera de nós e o que a Bíblia nos ensina como nós devemos nos portar. Esse é um momento apropriado para isso. Deus abençoe a sua vida. Fica firme aí na sua casa e vamos juntos nesse processo todo. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Te adorarei mais uma vez, por tudo que já foi e por tudo que está vindo. Eu cantarei até o anoitecer. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. És Deus de amor e misericórdia, grandioso e fiel tu és. Por tua bondade eu quero te adorar. 10.000 razões eu tenho pra cantar. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. No tempo em que eu não tiver mais forças, e se meu fim estiver por chegar, ainda assim eu te adorarei. Por 10.000 anos e por muito mais. Bendirei ao Senhor de todo
todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei, seu nome adorarei, seu nome Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar.
caos. Esta é uma palavra que define muito bem estes dias que estamos vivendo. É uma palavra, inclusive, que vem sendo muito empregada por analistas na imprensa em geral. Em meio a esse caos que estamos percebendo, eu quero convidar você para gastar alguns minutos agora estudando a palavra de Deus e permitindo que a voz de Deus seja ouvida em meio a este caos. O primeiro versículo que eu quero ler com você, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Leia aí, na sua casa, com a sua família, ouça o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Eu gostaria de, neste tempo, refletir com você o que a palavra de Deus tem a nos mostrar sobre como, em meio às perplexidades, tantas e tantas, que estamos vivendo nesse momento, como nós temos um caminho para não desanimarmos. E antes de seguirmos, vamos orar. Quero convidar você aí na sua casa, com a sua família, com o seu grupo, a gastar um tempo agora para falar com o nosso Pai Celeste. Vamos orar? Te agradecemos muito, Senhor, muito, porque sabemos que estamos falando para um Deus que conhece todas as coisas, todas as causas, todos os efeitos, todas as questões econômicas, sanitárias, biológicas, políticas. É para esse Deus que estamos nos dirigindo nessa hora. Para primeiramente te agradecer muito por esse tempo que o Senhor renova na vida da tua igreja. Um tempo de adoração e agora um tempo em que queremos colocar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser todo para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa crise que está sendo chamada a crise a pandemia do coronavírus, ela vem no momento em que diversas outras crises estão acontecendo e impactando fortemente o mundo. Nós temos, por exemplo, a crise da economia global. Essa é uma crise que lentamente está chegando, já se anuncia desde o ano passado, mas que agora mostra os seus efeitos de maneira mais nítida. No ano passado, para um produto interno bruto total do mundo de 80 trilhões de dólares, é muito dinheiro, né? Você nem sabe quanto dinheiro é, mas tenha certeza, é muito dinheiro. Pois bem, esta é a soma das riquezas do produto interno bruto de todas as nações. Pois bem, estima-se que no ano passado, o dinheiro emprestado no mundo todo estava na ordem de 250 trilhões de dólares. Mais de 3 vezes a riqueza de todas as nações. Então, nós temos, de fato, uma bolha de crédito no mundo. E esta bolha de crédito é o grande temor dos governantes, dos economistas, pois uma hora ou outra isso se manifestaria como uma crise, como uma recessão. Além disso, nós estamos assistindo também conflitos entre Rússia, entre a Arábia Saudita, em torno do preço do petróleo. Além disso, nós estamos assistindo também uma exacerbação dos conflitos ideológicos, de uma série de outros conflitos políticos. Essas crises se somando geram essa percepção que você tem, que todos nós estamos tendo nesse momento. Que crise! E em meio a tudo isso,
os perigos do coronavírus. Bem, eu quero chamar a sua atenção para isso, para esse fato, e registrar o seguinte: nós, como filhos de Deus, nós, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos ouvir, antes de mais nada, em meio a toda essa crise, precisamos ouvir o nosso Deus, precisamos da palavra de Deus. E a nossa igreja, a liderança da nossa igreja, está com uma visão muito clara, que esse tempo que nós estamos passando, privados das reuniões presenciais, precisa ser o tempo em que nós precisamos ser encharcados da palavra de Deus. É ela que será o nosso norte. É ela que será a nossa salvaguarda para que nós não nos tornemos como os demais, em pânico e paralisados. Esse é o desafio. E esse tempo, essa celebração de agora que você está participando, ela será acompanhada por uma série de outros momentos em que nós vamos propagar a palavra de Deus. O tema do nosso encontro de hoje, perplexos, mas não desanimados, na realidade é o tema de uma série de estudos que serão disponibilizados para você através de áudios diários sobre esse tema. Áudios diários a partir de amanhã, segunda-feira. Você vai ter oportunidade, dentre outras, de ter contato com a palavra de Deus, de refletir, meditar sobre o que é a palavra de Deus, para que nós fiquemos perplexos, mas não desanimados. E seguindo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, em 2 Coríntios 4, 8, eu quero repartir com você, para que nós não fiquemos desanimados em meio às perplexidades, eu quero repartir com você 3 realidades que a palavra de Deus nos apresenta, para nós não nos desanimarmos em meio às perplexidades. E essas 3 realidades serão o contexto desse estudo que começa agora e se prolongará através dos próximos dias, através dos áudios. Preste atenção, cada uma dessas realidades deve servir na sua vida como uma verdadeira âncora, um verdadeiro fundamento para você estar firmado sobre elas, sobre essas realidades e passar pelas crises de tal maneira em que você poderá ficar perplexo, mas não desanimado. Primeira realidade. Preste atenção. As crises sempre estiveram presentes nos contextos de vida do povo de Deus. Crise sempre foi marca da vida do povo de Deus. É verdade que nesse século 21, nesse momento, nós estamos vivendo uma superposição de crises, crises que vêm em períodos menores e acontecem com mais intensidade, mas se você observar de uma forma mais panorâmica, você verá que a expectativa de viver num mundo sem crises, ela em si é uma expectativa fantasiosa, é uma ilusão. Eu gosto muito de um texto que o C.S. Lewis escreveu quando o mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, uma das maiores crises, se não a maior do século XX. Pois bem, C.S. Lewis, com a sabedoria que lhe é própria, com o conhecimento das Escrituras, ele escreveu o seguinte para os cristãos que estavam ali na Inglaterra, sendo fortemente impactados por crises de diversos tipos, provenientes da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o seguinte sobre a guerra: a guerra não cria absolutamente uma nova situação. A guerra simplesmente agrava a permanente situação humana a tal ponto que nós não podemos mais ignorá-la. Nós erramos quando comparamos guerra com a vida normal,
a vida nunca foi normal. Mesmo aqueles períodos que consideramos como os mais tranquilos, como o século XIX, quando analisados mais de perto, mostram ter estado repletos de crises, alarmes, dificuldades, emergências. Essa compreensão do C.S. Lewis, nós podemos enxergar que está completamente alinhada com o que as Escrituras mostram. E olhando a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver muito bem sob essa ótica. Um livro que narra momentos de crise, experiências de crise, e mostra como servos de Deus, pessoas comprometidas com Deus, encontraram, em meio a crises de diversos tipos, a maneira de ficar perplexo, mas não desanimado. Eu escolhi 5 pessoas para serem os nossos companheiros de jornada nesse momento que começa aqui e continuará nos áudios. E, de propósito, eu escolhi 5 pessoas em momentos diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes, crises diferentes. Mas há um denominador comum entre elas. E esse denominador comum, eu gostaria que você entendesse e aplicasse na sua vida, nas crises do século XXI. Primeira pessoa, mais ou menos anos 1000 antes de Cristo, Davi. Davi mostra um lado extremamente essencial. Um lado essencial se nós queremos aprender a vivermos perplexos, mas não desanimados. Davi mostra como ser um guerreiro, perplexo, mas não desanimado. Guerreiro. O segundo personagem viveu por volta do ano 600 a.C., num tempo bem diferente do de Davi, aquele tempo em que Jerusalém estava prestes a ser conquistada pelos babilônios. Chama-se Abacuque. E Abacuque nos serve para nós de inspiração, porque ele mostrou como ser um profeta perplexo, mas não desanimado. Alguns anos depois de Abacuque, 150 anos depois de Abacuque, nós vamos acompanhar um outro personagem. Sugiro que você estude a vida desse outro personagem, que viveu num momento bem diferente. Agora, Jerusalém já tinha sido conquistada, e agora era o momento da reconstrução, do retorno. Chama-se Esdras. E Esdras será para nós o exemplo de um sacerdote perplexo, mas não desanimado. E depois, vamos ao Novo Testamento. E no Novo Testamento encontramos 2 homens que mostraram, em meio a crises imensas pelas quais os servos de Deus estavam passando no século I depois de Cristo, como eles encontraram a forma de viverem como apóstolos, perplexos, mas não desanimados. Apóstolo literalmente significa enviado. Apóstolo significa enviado com uma missão. Paulo e Pedro são exemplos de enviados com uma missão, que passaram por inúmeras perplexidades, mas não desanimaram. Eu quero convidar você, então, hoje nós vamos como que passar um trailer nesses minutos desse domingo. Eu quero convidar você para participar de um filme. Não fique só restrito ao trailer. Entre no filme. O que é o filme? O filme é acompanhar a vida desses personagens e entender as suas perplexidades, entender as crises pelas quais eles passaram. Mas mais importante, no meio das perplexidades, no meio das crises, como que cada um deles encontrou a maneira de não se desanimar. Nós vamos encontrar, e eu vou ler agora alguns versículos na vida dessas pessoas que eu mencionei. Quero convidar você a abrir as Escrituras, abrir a palavra de Deus e conferir comigo as perplexidades deles.
Por exemplo, Davi, Salmo 64, versículo 1. Abra aí, Salmo 64, versículo 1. Esta é uma das inúmeras orações de Davi confessando a sua perplexidade. Davi diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Agora vá para Abacuque. Abacuque capítulo 1, versículo 2. É um dos versículos que mostram Abacuque perplexo. Diz o profeta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Entendeu o quadro de perplexidade? Agora, Esdras capítulo 9, versículo 3. Esdras, o sacerdote perplexo. Ouvindo eu tal coisa, Esdras está falando, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo. No Novo Testamento, um dos versículos em que Paulo confessa a sua perplexidade, nós já lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados, ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos pressionados, mas não abatidos. E Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vejam o que o apóstolo ensina aos discípulos de Cristo, aquilo que ele aprendeu. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, cada um desses personagens bíblicos trazem uma história que nos mostram a perplexidade pela qual eles passaram. Mas cada um deles, na vida de cada um deles, nós encontramos um caminho aplicável hoje para não desanimarmos. A segunda verdade, ou a segunda realidade, a primeira realidade, então, crises sempre estiveram presentes nos contextos de vida do povo de Deus. A segunda verdade, crises sempre trazem oportunidades para transformação pessoal. Crises sempre trazem oportunidades para transformação pessoal. Na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação consigo mesmo, as crises, mostram as Escrituras, estão sempre repletas de oportunidades para a transformação. Por isso que, olhando as Escrituras, nós encontramos que as reais ameaças das crises não estão no quanto dinheiro você vai perder na bolsa de valores devido a uma queda de 15% no preço das ações. As reais ameaças das crises não estão na febre que você vai ter, ou num mal-estar, num enjoo, numa indisposição devido ao coronavírus. As reais ameaças das crises, mostram as Escrituras, são ameaças que afetam o nosso coração, o nosso interior, a nossa mente. E elas, dizem as Escrituras, se concentram em duas grandes ameaças: pânico e paralisia. 2 P's. Primeiro, entrar em pânico. Segundo, um pânico que paralisa. E quando eu estou falando paralisia, eu não estou me referindo necessariamente a uma paralisia física. Eu estou dizendo a paralisia no reino de Deus, a falta de frutos, a esterilidade, a ociosidade, a imobilidade, a confusão, a incoerência, enfim, falta de frutos.
a falta do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. É isto que nos faz ativos no reino de Deus. E essas são as reais ameaças da crise. Por isso, Pedro, um especialista em crises, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 6 e 14, pare aí e leia e medite. 1 de Pedro 3, 6 a 14. Pedro está falando sobre uma mulher que foi um exemplo de quem soube lidar com crises, Sara. E Pedro diz que assim como ela, olha o que Pedro diz, vocês não devem dar lugar ao medo, mas praticarem o bem. Prestem atenção, não deem lugar ao medo, mas pratiquem o bem. No próprio capítulo 3, versículo 14, Pedro nos diz, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Não temam aquilo que eles temem. Quem está fora da aliança, quem não tem a relação com Deus, quem não vive o compromisso com Jesus Cristo, vai ser possuído nessas crises por uma série de medos. E vai experimentar uma série de paralisias. Mas Pedro diz, não temam aquilo que eles temem. E não fiquem amedrontados. E, para caracterizar essa segunda verdade, as oportunidades de transformação pessoal que as crises trazem, nós vamos estudar na vida de todos esses 5 personagens essas oportunidades de transformação pessoal. Mas eu gostaria, só a título de exemplo, de destacar uma oportunidade de transformação pessoal narrada na vida de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. É uma história extremamente interessante. Sugiro que você, com a sua família, leia do versículo 1 ao versículo 20. 1 Samuel 30, 1 a 20. Toda essa história. É uma história dramática, uma das mais dramáticas. Davi, nessa época, tinha um bando. Ele era um líder de um bando. E estava numa crise tremenda, porque Saul estava tendo aqueles surtos e perseguindo Davi. A obsessão de Saul era matar Davi, e ele era rei, e ele tinha poder, e ele tinha estratégia, e ele tinha exército, e Davi se ocupava com os seus seguidores a fugirem. Até que num determinado momento, nessa época de fuga, Davi precisou com o seu bando se locomover para uma cidade. E eles não podiam fazer isso com seus filhos, com as suas esposas, com seus bens. Então o que eles fizeram? Pediram aos habitantes de uma cidade chamada Ziklag para que hospedassem seus filhos, suas esposas. E eles hospedaram os habitantes de Ziklag. Só que enquanto Davi e os seus homens estavam fora, Ziklag foi invadida. E todos os filhos, as esposas, os bens de Davi e dos seus homens foram levados. Que crise, hein? Mas o interessante é a narração de 1 Samuel no versículo 6. Vejam só, é o único versículo que nós vamos ler dessa narrativa. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Vejam a situação. A ponto de ser apedrejado pelos seus próprios seguidores. Mal podia ele, Davi, sentir as dores, sentir a angústia. Porque ele estava correndo um risco sério de ser apedrejado. Mas o texto diz, em meio a toda essa crise, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor
o seu Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E sabe de uma coisa? Quando você olha, e Davi, felizmente, é um dos personagens com mais material, com mais conteúdo na Bíblia sobre ele. Quando você olha a vida de Davi, os diversos momentos pelos quais passou, pelos quais ele passou, as histórias de Davi e, sobretudo, os salmos de Davi, você vai concluir que essa capacidade de fortalecer-se no Senhor, o Deus dele, em meio à crise tão profunda, não veio do acaso. Davi não improvisou. Davi tinha um método para fortalecer-se no Senhor em meio às crises. Esse método apresenta-se de maneira repetida, já que é um método, em diversos salmos davídicos, que eu sugiro que você leia. Salmo 18, Salmo 64, Salmo 71, 59, 22, 63, Salmo 11. E nós, se Deus quiser, estudaremos alguns destes salmos com esse objetivo. Qual o método de Davi para não deixar que o pânico e a paralisia tomassem conta da sua vida em meio às crises? E eu quero destacar, gostaria de sugerir que você lesse também, para perceber como as oportunidades que as crises nos trazem podem ser aproveitadas, que você lesse também, muita atenção, a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro nos mostra com muita clareza que, para que nós pratiquemos aquilo que Pedro falou nos versículos que nós já lemos, não deem lugar ao medo, pratiquem o bem. Pedro mostra com muita clareza que, em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado da nossa mente, termos uma mente preparada. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, vejam o que Pedro diz. Armai-vos também, sabe do quê? Do mesmo pensamento. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 a 10. Sejam criteriosos e sóbrios. O fim de todas as coisas está próximo. Criteriosos e sóbrios. Pedro está falando sobre o quê? Sobre a mente preparada. Minha querida irmã, meu querido irmão, para vencer o pânico, você, eu, precisamos de mente preparada. E para vencer a paralisia, nós precisamos de um outro elemento que Pedro mostra com absoluta clareza. Nós precisamos dedicarmos à prática do bem. A prática do bem. Pedro diz no capítulo 2, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As crises trazem oportunidades para a prática do bem. Permita que o Espírito Santo de Deus inculque essa verdade no seu coração. Crise significa oportunidade para a prática do bem. Essa é a terceira verdade com a qual eu encerro essa nossa reflexão. As crises sempre trazem oportunidades para tornar Deus conhecido através da prática do bem. Registre isso. Crises sempre estiveram presentes no contexto de vida do povo de Deus. Primeira verdade. Segunda verdade, crises sempre trazem oportunidades para transformação pessoal. Terceira verdade,
As crises estão sempre repletas de oportunidade para tornar Deus conhecido através da prática do bem. Eu gosto imensamente da continuação do capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Depois de dizer que em todas as coisas, de todos os lados, estamos passando pressão, estamos tendo motivo de estresse, mas ficamos perplexos, mas não desanimados. Nesse mesmo texto, na continuação, Paulo vai dizer nos versículos 10 a 12 do capítulo 4, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É sublime. Você está percebendo o que Paulo está dizendo? Crise muitas vezes traz ameaças, tantas provações, tantas dificuldades, que funcionam mesmo como o vale da sombra da morte. Mas Paulo diz que ele descobriu a maneira de ver, de perceber que é possível, mesmo quando a morte chega tão perto, mesmo quando a morte quer se manifestar, Paulo entendeu que ele sempre tinha uma oportunidade de quê? De manifestar a vida de Jesus em seu corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que tal você adotar isso como súplica, como oração, para toda essa semana, para todo esse tempo que ainda teremos de tantas crises? Senhor, que nesse dia a vida de Jesus se manifeste em minha carne mortal. Como que acontece isso? Pedro nos ensinou, através do discernimento de qual é o bem que cabe nessa situação e a prática desse bem. Eu quero encerrar esse trailer. Lembre-se que o filme está começando. Eu quero encerrar esse trailer contando uma história que aconteceu nos primeiros 2 séculos do cristianismo. Os sucessores de Pedro e Paulo, aquela igreja no primeiro século, aquela igreja no segundo século, como que eles mostraram que aprenderam essas lições que os apóstolos deixaram? Tem um livro do Rodney Stark chamado Ascensão do Cristianismo. Rodney Stark é um historiador bem interessado em responder a seguinte pergunta: como que aconteceu aquele fenômeno? Qual fenômeno? Em 100 anos, os seguidores de Cristo passaram de um grupo bem inexpressivo no Império Romano. Calcula-se que por volta do ano 100, 150, os cristãos eram 6% da população do Império Romano. Um número bem inexpressivo para a época. Pois bem, quando nós chegamos ao final do terceiro século, quando nós chegamos por volta do ano 280, 300 e pouco, o cristianismo já era 50% da população do Império Romano. Então, esse historiador se propôs a estudar o que aconteceu, como foi possível uma explosão tão grande de adesão à mensagem de Cristo. A proposta que ele faz é a seguinte: houve 2 eventos fundamentais para que isso acontecesse. O primeiro evento, por volta do ano 165. Sabe o que aconteceu no Império Romano? Uma grande epidemia. Você vê que coronavírus não é tão original assim. Acredita-se, com os registros que nós temos, que foi uma epidemia de varíola. Foi devastadora. Estima-se que de 25 a 30% de toda a população do Império Romano morreu.
durante os 15 anos dessa epidemia. Inclusive, o imperador da época, Marco Aurélio, morreu de varíola por conta da epidemia. Bem, menos de 100 anos depois, no ano 251, surgiu uma outra enorme epidemia que atingiu as cidades e o campo no Império Romano. Acredita-se que tenha sido uma epidemia de sarampo. Os registros são terríveis. Estima-se que naquela época, durante essa epidemia, por dia, morriam 5.000 pessoas só em Roma. Só em Roma. Pois bem, o que nós temos registrado é de tremenda lição para nós. Os historiadores mostram que chamou a atenção a forma como os pagãos, os adoradores de ídolos, os que não eram cristãos se comportaram. Como que eles se comportaram? Pânico. E esse pânico, sabe em que se manifestou? Nas duas epidemias. Eles, à medida que a epidemia crescia, eles afastavam os doentes para longe, livrando-se inclusive dos seus parentes próximos. Irmãos largando irmãos, filhos afastando-se dos pais, jogando-os nas estradas antes de morrerem, colocando os corpos insepultos na sujeira, tentando com isso evitar a propagação da doença fatal. Mas o que chamou a atenção foi o comportamento dos cristãos nas duas epidemias. E ficou para a história um comportamento totalmente diferente. Em primeiro lugar, era uma época em que os cristãos, em boa parte, viviam em comunidades, numa vida muito próxima, muito compartilhada. E desde o início, nas duas epidemias, fizeram muita diferença as normas de serviço social e solidariedade adotadas naquelas comunidades. Eles tinham mais limpeza, eles tinham mais cuidado sanitário. Só que além disso, em épocas de epidemia, os cristãos, sabe o que fizeram? Eles começaram, ao invés de descartar seus irmãos, eles começaram a cuidar dos seus irmãos. E depois de um tempo, as comunidades de cristãos começaram a receber aqueles que não eram da comunidade. Experimentou-se algo que com a ciência de hoje nós sabemos, mas na época não era conhecido. A taxa de letalidade, doentes que morreram e pertenciam às comunidades cristãs, a taxa de letalidade era imensamente menor do que a taxa de letalidade daqueles que não eram cuidados pelos cristãos. E sabe por quê? Hoje a gente sabe disso. Ambas as doenças, varíola e sarampo, em muitos casos permitem a recuperação do infectado, se ele tiver os devidos cuidados. Pois bem, sem o conhecimento científico que nós temos hoje, os cristãos mostraram uma capacidade de praticar o que Pedro ensinou, o que Paulo ensinou. Que crise é a oportunidade para praticar o bem. Crise vem sempre carregado de oportunidade para praticar o bem. E talvez você pergunte, mas isso não tinha perigo de vida? Claro que tinha. Alguns historiadores registram que muitos cristãos que não tinham a doença acabaram adquirindo-a e morreram. Mas vejam só como Dionísio, um dos historiadores da época, narra o que aconteceu no ano 260. Muitos de nossos irmãos cristãos mostraram amor e lealdade sem limites, nunca poupando a si mesmos e pensando somente no outro. Eles se encarregaram dos doentes, atendendo cada uma de suas necessidades, ministrando a eles em Cristo. E muitos partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros com a doença,
contraindo em si mesmos as doenças de seus vizinhos e alegremente aceitando seus sofrimentos. Muitos, ao cuidar e curar outros, transferiam a morte dos outros para si mesmos e morreram em seu lugar. É claro que hoje, graças a Deus, nós estamos num contexto completamente diferente. Não espero que em momento algum seja exigido de um de nós isso que acabou acontecendo naquelas comunidades. Mas o que eu estou ressaltando aqui é o princípio de quem apega-se à verdade de Deus e deixa o seu comportamento se transformar praticando o bem. 3 compreensões para não desanimarmos em meio às perplexidades. Crises sempre estiveram presentes nos contextos de vida do povo de Deus. Crises sempre trazem oportunidades para transformação pessoal. Crises sempre trazem oportunidades para tornar Deus conhecido através da prática do bem. Convido você, então, para continuarmos nessa jornada. Você vai ter muitas oportunidades nos próximos dias. A Iba Viva vai disponibilizar muitos estudos de diversas formas, e alguns deles focados nesse tema, estudando a vida desses personagens que nós citamos aqui, e aprendendo junto com eles a como vivermos em meio às crises de diversos tipos, perplexos, mas não desanimados. Oremos. Senhor, nós temos a Tua palavra, ela é pura, provada, preciosa, transformadora. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e queremos pedir que nesses próximos dias, dure quanto tempo durar a crise do coronavírus, a recessão global, o conflito pelo petróleo, a queda da Bolsa de Valores, dure quanto tempo durar, Senhor. Nós queremos agora dizer que não queremos perder uma oportunidade sequer de transformação pessoal e de prática do bem. Abre os nossos olhos para isso, Senhor, e que tudo seja para a Tua glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação, teu sangue me trouxe perdão. É muito pra compreender o amor que restaura meu ser. Se entregou, me resgatou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Sim, Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver. O meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas força encontro em tua mão. Se entregou e me resgatou, vou então viver pra ser teu amigo.
que sou é por ti. Porque me amou, vou então viver. E é por ti. Sim, Cristo Jesus é por ti. Sim, tudo que sou é por ti. Porque me amou, vou então viver pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez pra ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. A esperança outra vez. Esperança outra vez. Chegamos ao fim de mais uma celebração e o desejo do nosso coração é que essa palavra frutifique na sua vida, na vida da sua família. Por isso, compartilhe para aqueles que você achar que vai ser uma mensagem eficaz, sobretudo nesse momento de crise. Eu quero dar 2 avisos importantes aqui. Primeiro, relacionado aos pequenos grupos e aos grupos de estudos que nós temos na nossa igreja, como Mulher Única, Mulher Seu Significado, Homens ao Máximo, Casados para Sempre, enfim. Todos os líderes que são responsáveis por esses encontros, eles foram já recomendados e nós passamos para eles instruções sobre como nós vamos proceder ao longo desse período. A gente acredita na potência, no poder da comunhão e como é importante estarmos juntos, sobretudo em oração. Mas a gente também quer fazer isso com muita sabedoria, com muita cautela. Nós temos grupos diversos na nossa igreja, tanto pequenos grupos de idosos que compõem a faixa de risco nesse momento, grupos com muitas crianças, grupos com muitos participantes, grupos menores. Então a gente está tentando entender cada situação e dando instruções específicas e objetivas para cada pequeno grupo. Então fique atento à orientação do seu líder, à orientação daqueles que estão conduzindo até os cursos do Ministério de Família. E um outro aviso importante também, na verdade, é um chamamento a toda a nossa igreja para um tempo de oração. Nós teremos uma semana diferente. Na verdade, talvez as próximas semanas sejam diferentes do que nós estamos acostumados. E nós queremos convocar a todos os irmãos, a todas as irmãs da nossa comunidade de fé a orarem. Então eu quero encorajar você a dedicar um momento do seu dia, quer seja o primeiro momento, logo quando você acorda, ou durante a tarde, enfim, o que for melhor dentro da sua agenda, para que você ore e dedique-se em oração especificamente por essa situação e por esse contexto. Lembre-se de orar pelas autoridades do nosso país, as autoridades internacionais, para que Deus dê sabedoria, dê boas estratégias, dê boas ferramentas, para que em todos os lugares onde essa crise for enfrentada e o que vier depois disso, enfim, seja enfrentada da melhor forma possível, a salvar e preservar a vida do maior número de gente possível. Lembre-se de orar pelos médicos que estão trabalhando incessantemente, alguns aí já numa jornada bem desgastada de trabalho. Ore pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, pelos gestores dos hospitais neste momento, para que eles também tenham sabedoria e recursos para atenderem o maior número de gente possível nessa situação. Lembre-se de orar pelos enfermos, por aqueles
que foram infectados por essa doença, aqueles que estão em tratamento mais agudo, mais intenso, por aqueles que compõem a faixa de risco, né, os idosos, por exemplo. Lembre-se de orar pelas famílias que estão passando por esse processo, que é um processo doloroso e angustiante. Lembre-se também de orar por aqueles que estão em áreas vulneráveis, aqueles que não têm condição, às vezes, de chegar a um hospital a tempo, ou não têm acesso a um atendimento hospitalar. Lembre-se de orar por essas pessoas. Lembre-se de orar, por exemplo, um problema possível também, os encarcerados, para que Deus dê sabedoria, recursos, preserve a vida daqueles que estão nos presídios em diversos lugares, que acaba também sendo um foco de pressão nesse momento. Enfim, nós temos muitos pedidos e muito o que orar. Então eu quero convocar você para que nesses próximos dias dedique-se em oração. Invista tempo, dedique um tempo para orar. Esse é o chamado que a gente quer fazer a toda a nossa comunidade de fé. Deus nos abençoe e até o próximo encontro.